Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 11. Deus ou o Ego. Seção 8. O problema e a resposta. Esse é um curso muito simples. Talvez você não sinta que precisa de um curso que, no final, te ensina que só a realidade é verdadeira. Mas acredita nisso? Ele está perguntando. Quando percebe o mundo real, reconhecerá que não acreditava nisso. Entretanto, a rapidez com que a tua nova e única percepção real será traduzida em conhecimento não te deixará mais do que um instante para reconhecer que só isso é verdadeiro. E então, tudo o que você fez será esquecido, o bom e o mal, o falso e o verdadeiro. Pois quando o céu e a terra vêm a ser um, mesmo o mundo real sumirá da tua vista. O fim do mundo não é a sua destruição, mas a sua tradução em céu. A reinterpretação do mundo é a transferência de toda a percepção para o conhecimento. Então, olha que profundo tudo isso que foi dito aqui até agora. O fim do mundo não é a destruição do mundo, mas é a transmutação, a tradução desse mundo, como a gente entende aqui, de sofrimento, de limitações, de tudo, do materialismo exagerado, materialismo em todos os sentidos, que a gente pensa, inclusive, que a gente é esse corpo físico e somente o corpo físico. E a gente se esquece que a gente é um ser espiritual. Então é a tradução de tudo isso em céu, que é o estado de plenitude, de extensão apenas do amor, da paz, da alegria, de unidade. E ele conclui dizendo que é a transferência de toda a percepção, de tudo aquilo que a gente percebe com os nossos 5 sentidos, de toda essa percepção em conhecimento. E ele já trouxe também outras vezes que o conhecimento é inato, nós já temos esse conhecimento da verdadeira realidade dentro de cada um de nós, mas a gente se esqueceu. Então a gente precisa relembrar quem somos primeiro, o que estamos fazendo aqui e qual é esse conhecimento para que a gente possa acessá-lo a cada passo aqui da nossa jornada. A Bíblia te diz para vires a ser como as criancinhas. Ele está tentando dizer aqui que a Bíblia fala para gente que a gente se torne, que a gente haja como uma criança, com toda a inocência, com todo esse estado de abertura para o aprendizado. A criança está sempre pronta para aprender, né? Ela está sempre perguntando, o que é isso? O que significa isso? Como que eu faço aquilo? A criança ela está no estado intenso de abertura. E com isso ela está o tempo inteiro predisposta a aprender. É isso que ele pede quando ele falou essa frase na Bíblia. As criancinhas reconhecem que não compreendem o que percebem e por isso perguntam o que aquilo significa. Não cometa o equívoco de acreditar que compreende aquilo que você percebe, pois se fizer isso, o seu significado está perdido para você. Ele está dizendo que a gente não deveria cometer o equívoco de acreditar que a gente compreende tudo isso que está sendo percebido pelos nossos sentidos, né? Principalmente pelos nossos olhos. Por quê? Porque senão o sentido daquilo que a gente está percebendo vai estar perdido para a gente. Nós vamos interpretar a partir de um sistema de crenças limitado, que é essa nossa outra faceta chamada ego. E a partir disso a gente perde a oportunidade de realmente aprender através do conhecimento verdadeiro, que é a verdadeira realidade. No entanto, o Espírito Santo guardou o seu significado para você e, se você permitir que ele o interprete, ele restaurará para você aquilo que você mesmo jogou fora. Porém, enquanto pensar que conhece o significado da realidade, das percepções, né, não verás necessidade de perguntar isso ao Espírito Santo. É um processo contínuo de abertura, de aprendizado, de entrega.
E sempre questionar aquilo que a gente está vendo, aquilo que está acontecendo, aquela situação, um comportamento inadequado de alguém, uma agressão. Questione. É isso mesmo que eu estou vendo? É isso mesmo que eu estou percebendo? Isso é real? Qual é a lição, o aprendizado que está por trás dessa situação, dessa circunstância? A gente tem que se abrir para aprender o tempo inteiro e não já falar, nossa, aconteceu isso, aquilo. Porque aí a gente já definiu algo, já contextualizou e já começa a compartilhar isso como se fosse a única verdade, que é o nosso ponto de vista. E dessa forma a gente exclui todas as outras percepções que poderiam nos ajudar a ter maior clareza, maior entendimento a respeito da circunstância, do fato em si ou do comportamento. Você não conhece o significado de nenhuma das coisas que percebe. Olha só, gente. Nenhum pensamento que você tem é totalmente verdadeiro. Reconhecendo isso, começa com firmeza. Não está sendo guiado equivocadamente. Não aceitou guia nenhum. Instrução, ou seja, ensino, na percepção, é a tua grande necessidade, pois nada compreende ainda. Reconhece isso, mas não o aceite, pois a compreensão é a tua herança. É um direito de cada um de nós compreender, mas a gente não pode se fechar para nenhum tipo de aprendizado. As percepções são aprendidas e você não está sem um professor. E professor aqui está com letra maiúscula, então é o Espírito Santo. Entretanto, a tua disponibilidade para aprender com ele depende da tua disponibilidade para questionar todas as coisas que aprendeu por conta própria. Pois você, que aprendeu mal, ou seja, que aprendeu errado, não deveria ser o seu próprio professor. Olha, gente, que consideração incrível! E quantos de nós não achamos que temos a verdade sobre tantos fatos da vida, né? Olha como é importante esse estado de entrega e de abertura. Ninguém pode recusar a verdade, a não ser a si mesmo. Entretanto, Deus não irá te recusar a resposta que ele te deu. Pede, então, o que é seu, mas não foi você que o fez. E não se defenda da verdade. Olha só, tem que ter esse entendimento que a gente não fez aquilo que já é nosso, que Deus criou para cada um de nós. E a gente não deve tentar o tempo todo ficar se defendendo da verdade. Doa no nosso ser humano aqui limitado ou não, gente. Por isso o estado de abertura e de entrega. Você fez o problema ao qual Deus respondeu. Portanto, pergunta a você mesmo apenas uma simples questão: eu quero o problema ou eu quero a resposta? Olha só, decida-se pela resposta e você a terá, pois haverá tal como ela é, e ela já é sua. Pode reclamar que esse curso não é suficientemente específico para sua compreensão e uso. No entanto, talvez não tenha feito o que ele pleiteia de forma específica, ou seja, talvez nós não tenhamos feito o que o curso requer que a gente faça de forma específica. Esse não é um curso sobre o jogo das ideias, mas sobre as suas aplicações práticas, porque o jogo das ideias é do ego. Nada poderia ser mais específico do que ouvir que, se você pedir, receberá. Olha que lindo isso, né, gente? A gente só precisa pedir. Pedir para ser guiado, para ser inspirado, para ser orientado, para tomar a decisão mais acertada. Isso nos coloca nesse entendimento mais elevado de que somos realmente canais desse Pai Criador amoroso e que estamos aqui para sermos felizes. Mas o que acontece é o oposto, porque a gente chega aqui, a gente vai crescendo, repleto de limitações, querendo controlar tudo e todos, enxergando só as injustiças, os erros, os equívocos nos outros e na gente mesmo. Tudo isso que está sendo dito é literalmente uma tomada de consciência muito mais ampla de tudo aquilo que a gente pensou até esse momento. Eu vou retomar só um pouquinho aqui.
Nada poderia ser mais específico do que ouvir que, se você pedir, receberá. O Espírito Santo responderá a todo problema específico na medida em que acreditar que os problemas são específicos. A sua resposta, ou seja, a resposta do Espírito Santo, é ao mesmo tempo uma e muitas, enquanto acreditar que o um é múltiplo. Eu entendo aqui que ele quis dizer que enquanto a gente acreditar que estamos todos separados, que temos realmente muitas possibilidades e não apenas expressar o nosso amor, a nossa essência mais nobre, mais íntegra, em busca da unidade, do perdão, da paz e da alegria, enquanto a gente entender que tem essa multiplicidade toda, nós estamos ouvindo respostas diversificadas. E pode ser que aquela que o Espírito Santo vai nos inspirar, a gente nem ouça, ou então interprete com arrogância, com tipo assim, nossa, mas será só isso? Porque a gente está sempre esperando algo muito complexo, né? Você pode ter medo da especificidade do Espírito Santo por medo do que você pensa que isso exigirá de ti. Olha só. Contudo, só perguntando é que vai aprender que nada que venha de Deus exige nada de você. Então tem que perguntar. Deus dá, ele não tira. O tirar, a falta é sempre do ego. Quando você se recusa a perguntar, é porque acredita que perguntar é tirar, ao invés de compartilhar. O Espírito Santo te dará somente o que é seu e nada tirará em troca, pois tudo é seu e você o compartilha com Deus. Essa é a realidade de tudo. Olha que frase poderosa. Essa é a realidade de tudo. Tudo é nosso e a gente compartilha tudo com Deus. O Espírito Santo, cuja vontade é apenas restaurar, seria capaz de interpretar equivocadamente a pergunta que você tem para fazer para aprender a resposta dele? Olha só o que está perguntando. Se o Espírito Santo, que tem unicamente a vontade de restaurar a verdade, se ele seria capaz de interpretar a nossa pergunta equivocadamente para que a gente não pudesse aprender a resposta que ele tem para nos dar? Claro que não, né? Você ouviu a resposta, mas compreendeu mal a pergunta. Acredita que pedir a orientação do Espírito Santo é pedir a privação. Porque a gente acredita que a orientação do Espírito Santo vai acarretar uma falta, que algo nos será tirado. E olha que lindo agora, gente. Pequena criança de Deus, você não compreende o teu pai. Olha que amorosidade com a qual a gente é tratado. Ele trata a gente literalmente como criança, porque a gente ainda está tão inocente nesse cenário todo aqui chamado vida que a gente não compreende o nosso pai, que é amoroso, que é alegre e que está tentando nos ajudar a voltar para essa unicidade, para que a gente pare de se enxergar como corpos separados e também como mentes separadas, porque não estamos separados. Vou voltar aqui. Pequena criança de Deus, você não compreende o teu pai. Acredita em um mundo que tira, ou seja, que vai te tirar algo, porque acredita que pode ganhar tirando. E, com essa percepção, você perdeu de vista o mundo real. Tem medo do mundo conforme você o vê, mas o mundo real continua sendo teu. Basta pedir. Não negue o mundo real a ti mesmo, porque ele só pode te libertar. Nada que vem de Deus irá escravizar o seu filho, a quem ele criou livre e cuja liberdade é protegida pelo que ele é, pelo que Deus é, porque está tudo em letra maiúscula aqui. Bem-aventurado é você que está disposto a perguntar a verdade de Deus sem medo, pois só assim é que você pode aprender que a sua resposta, ou seja, a resposta de Deus, é a liberação do medo. Nossa, isso é muito importante.
Eu falo por mim mesma, que sempre acreditei, tive muitos medos e tenho ainda alguns. Eu não vou falar que eu estou curada, não. Eu estou no meu caminho evolutivo, simplesmente. Mas eu sempre entendi o medo como algo real, até descobrir que ele é uma criação da minha própria mente, das minhas limitações, das minhas crenças. E depois de estudar bastante também e viver essa transformação, porque o medo é um fator limitante e ele vai fazer a gente atrair tudo aquilo que a gente tem medo. É incrível. E olha que bonitinho. Linda criança de Deus, você só está pedindo o que eu te prometi. E quando a gente pergunta a Deus, pede respostas. Olha que show, gente. Acredita que eu poderia te enganar? O reino do céu está dentro de você. Ele está afirmando. O reino do céu está dentro de você. Acredita que a verdade está em mim, porque eu tenho o conhecimento de que ela está em você. Os filhos de Deus não têm nada que eles não compartilhem. Pede a verdade a qualquer filho de Deus e a terá pedido a mim mesmo. Olha que profundo. Nenhum de nós deixa de ter a resposta dentro de si para ser dada a quem quer que a peça. Isso nos faz refletir profundamente, né, sobre como a gente lida com o outro, principalmente. Porque quando a gente enxerga defeitos, erros, raiva, mágoa, ressentimento no outro, comportamentos inadequados, a gente está limitando o nosso aprendizado, porque eu já falei em áudios anteriores, talvez aquela pessoa que me causa muito incômodo, muito transtorno, muita raiva, ela vai estar trazendo algum aprendizado muito importante para mim mesmo, aprendizado do meu próprio ser, porque nunca é sobre o outro, é sempre sobre a gente, porque talvez essa pessoa tenha uma pecinha do seu quebra-cabeça pessoal que vai fazer toda a diferença no contexto da sua vida. E Jesus já nos falou aqui que o outro nunca erra. O que está errado, o que erra é o ego dele, porque o ser que ele é, o ser espiritual, que é uma extensão de cada um de nós, né, que todos somos a extensão de Deus e do Cristo, nunca erra. Então a gente tem que olhar para esse lado mais sublime de cada um, para o lado mais elevado, para aquilo que ele tem de melhor e não de pior. Pede qualquer coisa ao Filho de Deus e o seu Pai te responderá, pois Cristo não é enganado em seu Pai e seu Pai não é enganado nele. E ele está tratando a gente aqui, gente, como o Cristo, a manifestação do Cristo. Essa consciência crística que ele já abordou em leituras aqui anteriores. Então, a segunda vinda do Cristo é o quê? É o nosso redespertar, o redespertar de cada um de nós, o lembrar quem somos, o ter acesso a esse conhecimento inato, o enxergar a verdadeira realidade e não esse mundo de ilusões que a gente tem enxergado. Por isso que ele tratou a gente aqui nessa frase como Cristo. Eu vou até repetir. Pede qualquer coisa ao Filho de Deus e o seu Pai te responderá, pois Cristo não é enganado em seu Pai, e seu Pai não é enganado nele. E nele aqui está com letra maiúscula. Portanto, não se engane em seu irmão e vê apenas os seus pensamentos amorosos como a sua realidade, pois negando que a mente dele esteja dividida, você curará a sua própria mente. Olha que poderoso isso. Aceita-o como seu Pai o aceita e cura-o em Cristo, pois Cristo é a sua cura, que é a cura do outro, e a tua, que é a nossa própria cura. Então, quando a gente aceita o outro sem brigar com ele, sem brigar com a vida, sem criticar, sem apontar o dedo, sem humilhar, nós estamos aceitando o outro exatamente do jeito que ele é. Eu sei que parece muito desafiador, e é realmente, mas é o nosso aprendizado aqui, para que a gente transcenda esse mundo de ilusões. Cabe a nós fazermos a nossa parte. Eu vou repetir aqui, ó. Não se engane em seu irmão e vê apenas os seus pensamentos amorosos como a sua realidade, os pensamentos amorosos dele como a própria realidade. Pois negando que a mente dele esteja dividida,
você curará a sua própria mente. Aceita-o como seu Pai o aceita e cura-o em Cristo, pois Cristo é a sua cura e a tua, ou seja, a cura do outro e a nossa própria cura. Cristo é o Filho de Deus que não está de nenhuma maneira separado do seu Pai. E qualquer pensamento seu, ou seja, do Cristo em nós, é tão amoroso quanto o pensamento de seu Pai, pelo qual ele foi criado. Não se engane com o Filho de Deus, pois se o fizer, não pode deixar de estar enganado em ti mesmo. Então, quando a gente se engana em relação ao Filho de Deus, que é o outro, a gente também está enganado sobre nós mesmos, aquilo que nós somos. E estando enganado em ti mesmo, está enganado em seu Pai, em quem nenhum engano é possível. Então, quando a gente está enganado em nós mesmos também, porque a gente está enganado no outro, a gente também está enganado com relação a Deus e a gente não compreende e a gente acha realmente que tem um Deus punitivo ou que castiga uns e premia outros, porque a gente interpretou a partir dessa mentalidade equivocada e a gente idealizou o Deus do ego e não o Deus do amor. No mundo real não há nenhuma doença, olha só, prestem atenção, porque não há separação nem divisão. Então, a doença, ela se expressa no nosso corpo físico porque a gente se vê separado, a gente se vê dividido, e a gente se vê dividido tanto que a gente com a gente mesmo também, e a gente com os outros. Aí a gente começa a ter um monte de pensamento desordenado, vai acumulando sentimentos negativos, pensamentos negativos, e é isso que expressa a doença no nosso corpo físico. Só pensamentos amorosos são reconhecidos, e porque não há ninguém sem a sua ajuda, a ajuda de Deus vai contigo a toda parte. Isso ele está falando no mundo real, não nesse mundo de ilusões que a gente vive. À medida que você venha a estar disposto a aceitar a ajuda de Deus, pedindo por ela, você a dará, porque você a quer. Nada estará além do teu poder de curar, porque nada será negado ao seu simples pedido. Ele está falando que nada estará além do nosso poder de curar, porque nada pode ser negado a qualquer pedido que a gente faça, desde que a gente esteja alinhado com o nosso Criador, porque aí a gente se torna literalmente o canal dele aqui. Ele traz uma pergunta aqui, ó. Que problemas poderão não desaparecer na presença da resposta de Deus? Ou seja, qualquer problema desaparece quando a gente ouve a resposta certa, qual o caminho, qual a decisão, qual a melhor escolha que a gente deve fazer. Pede, então, para aprender sobre a realidade do teu irmão, porque é isso que vai perceber nele e verá a tua beleza refletida na sua. Ou seja, veremos a nossa beleza refletida na beleza do nosso irmão. Não aceite a percepção variável do teu irmão sobre ele mesmo, pois a sua mente dividida é a tua e não aceitará a tua cura sem a sua. Eu vou ler essa frase novamente, trazendo mais clareza um pouquinho. Não aceite a percepção variada do seu irmão sobre ele mesmo, pois a sua mente dividida é a tua, ou seja, a mente dividida do nosso irmão é a nossa, e não aceitará a tua cura sem a sua. E a gente, então, não vai aceitar a nossa própria cura sem a cura do nosso irmão. E ele continua aqui, pois você compartilha o mundo real como compartilha o céu, e a cura do outro é a sua cura. Amar a você mesmo é curar a ti mesmo, e você não pode perceber parte de você como doente e realizar a tua meta. Olha só o que ele está nos trazendo agora, que amar a nós mesmos é curar a nós mesmos, e que a gente não pode perceber uma parte de nós como doente e realizar a nossa meta, que é de cura. E qual é essa parte de nós mesmos como doente aqui que ele está falando? É o nosso irmão.
Se eu vejo o meu irmão como doente, eu estou vendo uma parte de mim mesmo como doente. Então é impossível eu realizar a minha própria meta de cura. Nossa, gente, isso é extremamente profundo. E continua: irmão, nós curamos juntos, assim como vivemos juntos e amamos juntos. Aqui é o Cristo nos falando. Não se engane com o Filho de Deus, pois ele é um com você mesmo e um com o seu Pai. Portanto, ama a ele, ao nosso irmão, né? Que é amado por seu Pai e aprenderá sobre o amor do Pai por você. Se percebe ofensa em um irmão, arranca a ofensa da tua mente, pois está sendo ofendido por Cristo e está enganado a respeito dele, a respeito de Cristo em nós. Cura em Cristo e não seja ofendido por ele, pois nele não há ofensa. Se o que você percebe te ofende, está ofendido em ti mesmo e está condenando o Filho de Deus, que é cada um de nós, a quem Deus não condena. Permite que o Espírito Santo remova todas as ofensas do Filho de Deus a si mesmo. Olha que lindo! Ele está falando que a gente tem ofendido a nós mesmos quando a gente ofende o outro. E ele está pedindo que a gente permita que o Espírito Santo remova todas as ofensas que nós criamos e não perceba ninguém a não ser através da orientação do Espírito Santo, pois ele te salvará de toda condenação. Aceita o seu poder de cura e use-o para todos aqueles que ele enviar a você, pois a vontade dele é curar o Filho de Deus, no qual ele não é enganado, no qual o próprio Espírito Santo não está enganado. Ele pede aqui, vou repetir: aceita a orientação do Espírito Santo, pois ele te salvará de toda a condenação. Aceita o poder dele de curar e use esse poder que ele vai nos dar a cada um de nós para curar todos aqueles que ele enviar até nós, até cada um de nós, todos aqueles que aparecerem, que surgirem na nossa vida. Então, as pessoas que chegam complicadas, difíceis, tem ali também trabalho interno para a gente fazer. É um trabalho, antes de tudo, mental, né? Porque é de aceitação, é de uma mudança de pensamento primeiro, para a gente poder expressar o sentimento mais elevado, que é a extensão do amor, do perdão, para que essa cura seja efetivada. É muito poderoso isso daqui, viu? As crianças percebem fantasmas amedrontadores e monstros e dragões e ficam aterrorizadas. No entanto, se elas perguntam a alguém em quem confiam o significado daquilo que percebem e se estão dispostas a soltar as suas próprias interpretações em favor da realidade, o medo desaparece junto com elas. Quando uma criança recebe ajuda para traduzir o seu fantasma em uma cortina, o seu monstro em uma sombra e o seu dragão em um sonho, ela não mais tem medo e, com felicidade, ri do seu próprio medo. Olha que interessante que ele está trazendo, que as crianças mesmo, ficam assustadas com fantasmas, monstros e dragões. Mas quando elas perguntam para alguém em quem elas confiam, para um adulto, para o pai, para a mãe, para um irmão, qual que é o significado daquilo que elas estão vendo e se elas estão dispostas a soltar as próprias interpretações delas, que foram os medos que elas criaram em cima desses fantasmas, monstros e dragões, aí elas estão dispostas a soltar essas interpretações e aí elas começam a entender a realidade. No caso aqui que ele trouxe de exemplo, aí a criança vai entender que o fantasma era apenas uma cortina, às vezes que estava balançando, fazendo movimento, que o monstro era uma sombra e que o dragão é apenas um sonho. Ou seja, aí ela deixa de ter medo e com alegria ela começa a rir do próprio medo que ela tinha. O que ele trouxe com isso tudo? Uma analogia para os nossos próprios fantasmas internos, os nossos monstros, os dragões que estão dentro da nossa mente e do nosso coração aqui, que a gente sente como esse mundo amedrontador, né?
E o que que acontece? Que ele falou nos parágrafos anteriores. Pergunta, pede para entender aquilo, se aquilo realmente é verdadeiro, se é real, ou se é uma criação da sua mente, dos seus sentimentos que estão desarmônicos ali, com muita mágoa, muito rancor, muita culpa, porque isso tudo gera esses fantasmas, gera esses medos. E o medo é uma das grandes coisas que a gente veio para sair, para conseguir superar, transmutar e começar a viver de forma mais elevada. Aí ele continua: você, minha criança, tem medo dos teus irmãos e do teu pai e de você mesma. Olha só, gente. E a gente realmente tem medo da nossa perfeição que a gente nega o tempo inteiro. A gente tem medo dos outros, porque vão me fazer mal, porque vão me passar para trás, vão me enganar, vão me trair, vão me fazer sofrer. A gente tem medo, a gente está o tempo inteiro na defensiva. E tem muito mais medo de Deus, porque a gente pensa que Ele está castigando a gente, que a gente veio para sofrer, que Deus realmente está vendo tudo e eu vou pagar tudo aquilo que eu já pensei, que eu já fiz para o outro. Gente, ele trouxe aqui, ó, a interpretação das crianças aqui. Quando a gente olha para esses medos, traz para a consciência e para de relutar, tipo assim, não quero olhar para isso, não quero falar nesse assunto, esse assunto me causa muita dor, quando eu lembro disso eu começo a chorar, eu fico triste. Mas o incrível disso tudo é que só vamos ser curados quando a gente olhar para isso de novo, que nos incomoda. Por quê? Porque quando aquilo tudo aconteceu no nosso passado, ou mesmo no passado mais recente, quando ocorreu algo que me causou muita dor, muito sofrimento, muita culpa, muito medo, eu tinha um outro nível de consciência. Quando eu olho para isso agora, eu olho com muito amor, com muita honra e falo, nossa, que aprendizado que isso veio para me trazer. Qual que era a lição que eu não olhei para a lição, olhei só para a dor. O que a vida estava tentando me falar? Qual o movimento, a mudança de direção que eu precisava fazer e não fiz? Por isso eu escondi isso lá no meu subconsciente. E isso são as nossas sombras, viu, gente? Então pergunte, olhe para isso, traga para sua consciência, porque o seu nível de compreensão hoje, de maturidade, principalmente a partir dessa leitura aqui de Um Curso em Milagres, já é completamente diferente. Com o que a gente já ouviu até aqui, já dá para fazer mudanças e transformações extremamente profundas na nossa vida. Então vou retomar o comecinho da frase aqui, que esse áudio já está ficando muito longo. Você, minha criança, tem medo dos teus irmãos e tem medo do teu pai e de você mesma, mas está apenas enganada em relação a eles. Pergunta o que são eles ao professor da realidade e, ouvindo a sua resposta, também rirá dos teus medos e os substituirás pela paz. O que ele está trazendo? Pergunta aqui para o Espírito Santo, que é o seu professor da realidade. Quem são os outros? O que é o outro? O que é Deus? O que sou eu mesmo? Que aí, se a gente escutar a resposta do Espírito Santo, a gente também vai rir dos nossos medos e vamos substituí-los pela paz. Pois o medo não está na realidade, mas nas mentes das crianças que não compreendem a realidade. E essas crianças somos nós ainda, brigando, assustadas, com medo, amedrontadas lá, sem compreender a realidade e também com medo de perguntar. É apenas a sua falta de compreensão que as amedronta as crianças. E quando aprendem a perceber verdadeiramente, não tem mais medo. E devido a essa compreensão, elas perguntarão de novo pela verdade quando estiverem assustadas. Então, quando ocorrer algum outro fato, eu tendo aprendido a minha lição anterior, tendo percebido que aquilo era apenas uma criação da minha própria mente, para me paralisar, para me colocar em estado de sofrimento, ou para me fazer atacar a outros e a mim mesmo, quando eu compreendo isso, da próxima vez que ocorrer alguma coisa, eu não vou mais ficar paralisada ali. E eu vou começar a perceber a partir da verdade que aquela informação, que aquela pessoa, circunstância está me trazendo. Não é a realidade dos teus irmãos, ou a do seu pai, ou a sua própria realidade que te assusta. Você não sabe o que eles são, e por isso os percebe como fantasmas e monstros e dragões.
trouxe novamente aqui esse entendimento da criança perceber tudo o que assusta ela, né? Como monstro, dragão, fantasma. Pergunta qual é a sua realidade, aquele que a conhece, que é o Espírito Santo, e ele te dirá o que eles são. Pois você não os compreende e, porque está enganado pelo que vê, precisa da realidade para desfazer os teus próprios medos. A gente não compreende aos nossos irmãos e a Deus. Por isso a gente precisa, ele está afirmando aqui, porque você está enganado por aquilo que vê. E por isso mesmo precisa do entendimento da realidade para poder desfazer todos os teus medos. Não quer trocar os teus medos pela verdade? Se essa troca é possível para você através do seu pedido, olha que lindo. Está perguntando se a gente não quer trocar todos os medos pela absoluta verdade. Se essa troca, ela é possível cada vez que a gente pedir para o Espírito Santo. Pois se Deus não se engana em você, só pode estar enganado em você mesmo. No entanto, pode aprender a verdade sobre ti mesmo com o Espírito Santo, que te ensinará que, como parte de Deus, nós, né, cada um de nós, como parte de Deus, qualquer engano em você é impossível. Quando se perceber sem o autoengano, olha só, autoengano, aceitará o mundo real no lugar do mundo falso que você fez. E então, o teu Pai se inclinará para você e dará o último passo por ti, elevando-te até Ele. É lindo demais, né, gente? Fim da leitura do livro-texto.